Ela é usada para separar o vocativo. O que é vocativo? Vem de evocar, que é o quê? Chamar. Caro aluno, empreste-me o lápis. Olha aqui, eu chamei. Então, eu uso vírgula aqui para separar o vocativo e também o aposto. Não confunda aposto com vocativo. Agora, a banca cobra mais o quê? Já vai lá e anota aqui, ó. Nesta letra B aqui, a banca cobra muito isso, ó, para separar o aposto. O que é o aposto aqui, ó? Neste caso aqui, este aposto aqui, ele é o quê? Explicativo. A função do aposto é o quê? Ampliar, resumir, explicar. Então, vamos pôr aqui, ó. Explicar. Então, a função do aposto é o quê? Resumir, ampliar, explicar. Ok? Então, falo aqui, ó. João, meu aluno. Quem é João? Esse aposto aqui veio para explicar o que é João. Então, está aqui, ó, no aposto, o aposto vai vir entre vírgulas. Vocês viram que o vocativo aqui, ó, a vírgula veio depois dele aqui, agora o aposto vai vir entre vírgulas. Maria, minha amiga, estuda matemática. Então, Maria, vírgula, minha amiga, o aposto ele virá entre vírgulas, já anota aí. Separar os adjuntos adverbiais cobra muito isso aqui, porque é mais complexo também. O que são esses adjuntos adverbiais? O adjunto é aquilo que vem com, e aqui está relacionado aos advérbios, não é isso? Então, esses adjuntos adverbiais são as expressões que indicam circunstâncias de tempo, lugar, modo, companhia e outras, antecipados ou intercalados. Por quê? Qual que é a ordem direta de uma frase? A ordem direta é o quê? Sujeito, depois vem o quê? O verbo, depois o complemento e depois os adjuntos adverbiais. Então, memorize essa ordem, é muito importante. Então, vem o sujeito, João gostava, aí vem o verbo, né? De estudar todos os dias. Aí nós temos lá um adjunto adverbial. Aí o que ocorre? A ordem correta. João, sujeito, verbo gostava, de estudar, complemento e o adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial for antecipado, é o quê? Quando ao invés dele vir ao final aqui, ele vai vir. Todos os dias João gosta de estudar português. Aí você antecipou. Ou então você pode intercalar, é o quê? Ele vai vir no meio da frase. Isto daqui as bancas cobram muito, fique atento e anote. Procurei nos exercícios muitos que contemplem esta situação. Então, se fosse intercalado, João todos os dias gosta de estudar. Aí ele veio no meio da frase. Então, você memoriza. Essas expressões relacionadas aqui, ó, aos advérbios, ou seja, os adjuntos adverbiais, quando vierem no começo da frase ou intercalado no meio, se for no começo da frase, vírgula, se for intercalado, virá entre vírgulas. As pessoas, sujeito, visam, verbo. Visam o quê? Os próprios interesses. Aí já vai ser o quê? Complemento. Esse muitas vezes aqui, ó, visam os próprios interesses muitas vezes. Aí o que ocorre? Se ele está intercalado, ele está no meio da frase, vai vir entre vírgulas. Se eu colocar ao final, no início, muitas vezes, vírgula, as pessoas visam somente os próprios interesses. Então, fiquem atentos aqui, vocês devem observar o quê? Se ele vier intercalado no meio de frase, vem entre vírgula. Vier no início, vírgula, depois dele. E outra coisa, estude advérbio. Ele é muito cobrado de maneira implícita nas questões. Então, é muito importante estudar advérbio. Então, memoriza a questão do aposto e também dos adjuntos adverbiais, antecipados ou intercalados. Também a vírgula é usada para separar elementos de uma enumeração. Isso aqui é fácil, vocês já sabem, não precisam de anotar aí. Isolar expressões explicativas. O que são expressões explicativas? São o quê? Isto é, ou seja, por exemplo. Então, elas são o quê? Expressões que explicam, né?
Cada estado tem sua soberania. Vamos explicar. O que é soberania ali? A sua autonomia perante os outros estados. Então, apareceram estas expressões explicativas aqui, você já sabe, elas vêm entre vírgula. O isto é mais usado, por exemplo, ou seja, também. Isolar o nome do lugar na indicação de datas, isso aqui é fácil, ó. São Paulo, 10 de abril de 2020. Isso aqui já é mais tranquilo. A vírgula também é usada para, aqui já anotem também, separar as orações coordenadas assindética. O que é o assindético? Isso aqui é um prefixo de negação, né? Síndeto é o mesmo que conjunção. Então, se é assindética, são aquelas que não têm conjunção. Estudei, vírgula, sofri, passei. Olha aqui, tem uma conjunção aqui? Ó, não tem. Se não tem, você vai separar com vírgula. E também nas orações coordenadas sindéticas. Aí você vai falar quais são elas, né? Aí você vai fazer aquela lá, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, a dadal conex. Então, as orações coordenadas sindética, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Então, elas também, quando tivermos estas conjunções aqui, ó, nas orações coordenadas sindéticas, quando a gente se deparar com elas, nós vamos usar vírgula antes. Olha aqui, estudei, mas não passei. Então, aqui nós temos o quê? Uma adversativa, ela é uma coordenada sindética e a vírgula vem antes. Mas para todas elas, vamos ver, sim, exceto aqui, ó, ela também é usada para separar as orações coordenadas sindéticas de modo geral, exceto as aditivas. Então, aqui, ó, quando for aditiva, vamos ver, tem um caso específico para ela. Mas apareceu adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, você vai colocar vírgula antes. Quando é mas, porém, já é mais fácil, mas as outras também virão antecedidas de vírgula. Então, vamos ver aqui, ó. Exceto as aditivas, que devem ser separadas por vírgulas. Então, isso aqui é muito importante também. Separado por vírgulas quando possuírem sujeitos diferentes. Então, a aditiva, olha o E aqui, ó. Então, as aditivas virão separadas por vírgula quando for sujeito diferente em uma mesma frase. Olha aqui, ó. Os irmãos estão cada vez mais fortes. Quem está cada vez mais forte? Sujeito. Os primos cada vez mais magros. Olha aqui, sujeito. Então, nós temos sujeitos aqui diferentes. E aqui nós temos o quê? Uma oração coordenada sindética aditiva. Então, você memoriza. Quando for aditiva com sujeitos diferentes, vai ser separada por vírgula. Se não for, você não vai separar. Então, a regra, quando se trata das coordenadas, as assindéticas virão separadas por vírgula e as sindéticas virão também antecedidas de vírgula, exceto qual? A aditiva, que vai vir com vírgula somente quando tiver sujeitos diferentes. Também a vírgula é usada para marcar a omissão de um termo. Isso aqui é interessante, as bancas cobram também, né? Eu gosto de futebol e ela de vôlei. Então, aqui, ó, qual o termo que foi omitido aqui? Ó? E ela gosta. Então, isso aqui vocês podem... Isso aqui é o que a gente chama de elipse, que é quando o quê? Essa elipse, quando você retira um termo ali que dá para você saber qual é ele. Eu gosto de futebol e ela de vôlei. Ela o quê? Ela gosta. Então, aí você vai usar vírgula quando omitir esse termo aqui, ó, que nesse caso aqui foi o verbo. Para não ficar repetitivo. Eu gosto de futebol e ela gosta de vôlei, não. Eu gosto de futebol e ela de vôlei. Aí tem a vírgula no lugar do termo. Tá bom? Isso aqui também as bancas cobram. Separar as orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, nós temos as adjetivas explicativas e também as restritivas. Aí você já vai memorizar agora. Somente as explicativas são separadas por vírgula. As restritivas não são. A equipe vencedora que receberá o prêmio em dinheiro está aqui. Então, quando eu tenho aqui, eu posso retirar até esta vírgula aqui, ó. Também a equipe vencedora que receberá o prêmio em dinheiro está aqui. Então, aqui nós temos o quê?
Quem é a equipe vencedora? Essa daqui, ó, que receberá o prêmio em dinheiro. Então, aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Que é fácil porque é aquela que explica quem é a equipe vencedora. Receberá o prêmio em dinheiro, não é isso? Então, fica fácil. Aí, o que você tem que memorizar? Quando for uma explicativa, vai vir separada por vírgula. Se for restritiva, não vem. Importante também. A vírgula também é usada para separar as orações subordinadas adverbiais. Isso aqui é muito cobrado, ó. Principalmente se estiverem antes da oração principal. Então, qual que é a maneira correta, por exemplo? Correta não, a maneira direta. Nós temos o que? A oração principal, todos ficaram felizes, que é aquela que vem sem conjunção. Quando chegamos, então aqui nós temos a oração principal e depois nós temos o que? A oração subordinada, adverbial, essa daqui é quando refere-se a tempo. Então, a ordem direta é o que? A oração principal e depois a oração subordinada adverbial. Quando se inverte, você vai usar a vírgula. Como chovia muito naquele instante, vírgula, resolvemos não prosseguir. A ordem direta seria o quê? Resolvemos não prosseguir como chovia muito naquele instante. Resolvemos prosseguir porque chovia muito naquele instante. Então, você inverteu. O que você vai memorizar? Essas orações subordinadas adverbiais, quando elas vierem antes da principal, como está aqui, ó, elas virão separadas por vírgula. Nos exercícios vai ser cobrado muito este assunto aqui. Então, memorize isso aí, que é um tema muito relevante, tá bom? Então, quando se fala de vírgula, é muito importante compreendermos esses usos mais cobrados dela. Memoriza, faça suas anotações e resolva muitos exercícios.